Boa noite, gente. Que o Cristo faça com que nossa noite de hoje, nosso estudo, seja coroado de êxito. Que vocês participem comigo aqui desse estudo do livro Missionários da Luz, capítulo 11, Intercessão, parte 1. Por que uma parte 1? Porque o capítulo ele é muito grande. Então, eu dividi ele em duas partes. E hoje nós vamos ver a primeira parte do capítulo. Nós vamos fazer uma leiturazinha do capítulo. Eu vou estar enviando aí alguns slides. E vou falar um pouquinho também. E ao final da nossa aula, quem quiser participar, né, fazer suas colocações, fiquem à vontade. Então, primeiramente, eu fui pesquisar para a gente entender um pouco do que é que fala o capítulo de hoje, do livro Missionário da Luz, de André Luiz, psicografia de nosso irmão Chico Xavier. E aí eu fui fazer a pesquisa do que é, o que quer dizer intercessão. Intercessão, segundo o Copênio do Catecismo da Igreja Católica, consiste no pedir, em favor de outro. Ela conforma-nos e une-nos à oração de Jesus, que intercede junto de Deus Pai por todos os homens, em especial pelos pecadores. A intercessão deve estender-se também aos inimigos. Isso dentro da Igreja Católica. Então, o que é intercessão? É a gente interceder a favor de uma pessoa. Então, costuma-se as pessoas católicas, né? Costuma-se pedir a algum santo da igreja, ou mesmo ao Cristo, né? Por uma pessoa que esteja passando por uma enfermidade, por um problema financeiro, né? Um problema familiar. E aí vai lá, elege aquele santo, né? Para os adeptos da Igreja Católica, que ajude aquela pessoa a passar por aquele perrengue. Algumas vezes eles ainda fazem promessas, né? Fala para o santo que se ele conseguir, que ele vai, em troca, ele vai fazer alguma, vamos dizer assim, alguma oferenda, né? Seja em forma de rezas, né? Em forma de alguma forma. Né? Todos nós aqui, um dia nós já passamos pela Igreja Católica e nós conhecemos mais ou menos como é o processo, né? Então, isso é intercessão, é a gente pedir a um santo, né? A um espírito que a gente saiba que tem, assim, a proximidade com o Pai Celestial para ajudar aquela outra pessoa. Então, é isso que a gente vai ver aqui no capítulo desse livro, essa intercessão, esse pedido de ajuda que é feito ao nosso irmão Alexandre. Então, é isso que a gente vai ver aqui no capítulo do livro de hoje, ok? Então a gente vê no capítulo que, fim dos trabalhos, né, que Alexandre sempre fazia, né, de ensinamentos, né, de colocação das coisas, né, quando eles terminaram aquele trabalho que era comum eles fazerem, né, André Luiz fala, aqui ele narra no livro, no capítulo 11, nesse capítulo, intercessão, que aí, né, Alexandre, ele foi procurado por duas senhoras
que foram conduzidas em condições especialíssimas. Aquele curso adiantado de esclarecimento, porquanto eram criaturas que ainda se encontravam presas no veículos da carne e que procuravam o instrutor temporariamente desligado do corpo por influência do sono. Então, na doutrina espírita, a gente chama estado de emancipação da alma. O que é isso? A emancipação da alma é um estado particular do espírito obtido durante o sono físico, ou no caso dos médiuns, em estado em que antes se libertam parcialmente do corpo físico, permitindo por esse modo um contato com o mundo invisível. Então, a emancipação da alma, geralmente ela se dá quando a gente está dormindo. Então, o nosso espírito, ele está livre, porque o corpo descansa, mas o espírito não dorme, ele está sempre em atividade. Então, durante aquele tempo que nós estamos no período do sono, do descanso, a nossa alma, ela senta, emancipa, ou seja, o nosso espírito, ele vai, né, fora do corpo, ele vai aonde ele quer. E o que aconteceu com essas duas senhoras foi que elas se emanciparam e foram à procura de Alexandre no mundo espiritual, pedir ajuda a ele, ou seja, a intercessão dele para aqueles problemas que elas estavam precisando de resolver. A mais velha, evidentemente, é espírito mais elevado, pelas expressões de luz de que se via rodeada, parecia muito conhecida e estimada de Alexandre, que a recebeu com indecifráveis demonstração de carinho. A outra, porém, envolvida em um círculo escuro, trazia o semblante lagrimoso e angustiado. Meu amigo, exclamou a entidade mais simpática, dirigindo-se ao benévolo orientador, depois das primeiras saudações. Trago-lhe minha prima Esther, que perdeu o esposo em dolorosa circunstância. E vamos ver aqui um pouquinho. Então, Alexandre respondeu para ela: conheço a elevação e a urgência dos seus serviços. Não, ela que disse para Alexandre. Conheço a elevação e a urgência dos seus serviços. Entretanto, ouso pedir sua ajuda para os nossos pesares terrestres. Se houver absurdo em nossa rogativa, desculpe-nos com seu coração clarividente e bondoso. Somos mulheres humanas. Perdoe-nos, pois, se batemos a sua porta de benfeitor para atender a problemas tristes. Então, ela, pedindo desculpa a Alexandre, porque ela estava ali pedindo a ele ajuda. E Alexandre lhe responde. Etelvina, que era aquele espírito mais elevado, que a áurea dela tinha um brilho. E ele responde. Etelvina, minha amiga, falando com ternura. Em toda parte a dor sincera é digna de amparo. Se há sofrimentos na carne, existem eles também aqui, onde nos encontramos, sem os despojos grosseiros em todos os lugares. Devemos estar prontos à cooperação legítima. Diga, portanto, o que desejam e ponha-se à vontade. Então, ele respondeu para a Etelvina que ele entendia, o que ela estava passando, porque em todos os lugares e a todos os momentos, as pessoas, os espíritos encarnados e desencarnados, eles estão sempre passando por dificuldade. E ele externou, que se ele pudesse ajudar, evidentemente que ele a ajudaria.
E aí vamos continuar. Então a Telvina, né, já que ele tinha falado isso, ela se sentiu à vontade para explicar para ela, né? Ela apresentou a companheira, que era a irmã dela, né? A prima dela. E aí ela apresentou e começou a narrar para Alexandre o que acontecia, o que estava acontecendo na vida dessa prima. Então ela disse, né, que a prima, ela se casara fazia 12 anos com o segundo noivo, que ela teve 2 noivos, né? Ela teve o primeiro e ela se casou com o segundo. E aí ela fala, né, que ela, o primeiro, ela amara muito, mas ele se suicidara em circunstância misteriosa, né? E aí, logo em seguida, né, depois de algum tempo, ela conheceu esse segundo. De nome Raul, né? E aí ela se casou com Raul. Mas Raul, bem amado do coração dela, ele conseguiu, né, desfazer-lhe todas as mágoas do passado, e aí haviam construído um lar, né? Tinham recebido da Previdência 3 filhinhos e viviam em harmonia completa. Entretanto, Raul, melancólico, quantas vezes desejara ela balsamar-lhes em vão as chagas recônditas. O companheiro, todavia, nunca se revelara plenamente. Apesar disso, a existência corria aventurosa e calma no santuário mútuo da compreensão. Raul fora assassinado inexplicavelmente. Então, o esposo dela, o segundo noivo, no ver dela, fora assassinado inexplicavelmente. Depois a gente vai ver o que foi que de verdade aconteceu, né? O ocorrido. Amigos anônimos recolheram-lhe o cadáver na via pública, trazendo-lhe à casa terrível surpresa. Tinha ele o coração varado por um tiro de revólver. Que mistério envolvia o hediondo crime? Diversos populares e polícias acreditavam tratar-se de suicídio, tanto assim que todas as diligências da justiça criminal se encontravam interrompidas. Entretanto, em sua convicção de mulher, admitia o assassínio. Por quê? Como tudo indicava que era um suicídio, então a polícia não se deteve em investigar o que tinha acontecido. Mas ela achava que havia sido, né, que ele havia sido assassinado e não que ele havia se suicidado, porque no ver dela, ela não acreditava que ele fosse fazer isso, né? Até porque ele não demonstrou a ela que ele tinha essa intenção. Então ela vivia desesperada, né? Pensando, né, o que fazia, o que foi que aconteceu, por que ele morreu. E ela queria saber a verdade, até porque ela precisava de um pouco de paz para saber o que realmente tinha acontecido. E aí, Etelvina pede: por piedade, generoso amigo, nada me podeis dizer que terá sido feito de Raul, quem o teria assassinado e por quê? A viúva sofredora parecia alucinada de dor e internava-se por meio das mais descabidas indagações. Alexandre, porém, longe de se desgostar com as perguntas intempestivas, assumira atitude paternal e carinhosa, tomou as mãos da interlocutora e respondeu: tenha calma e coragem, minha amiga. Neste momento não é fácil esclarecê-la.
É imperioso se indicar com cuidado a fim de solucionar o problema com critério devido. Volte, pois, ao lar e descanse a mente oprimida. Ansiedades existem que não se curam à força de raciocínio do mundo. É indispensável conhecer o refúgio da oração, confiando-as ao Supremo Pai. Ampare-se à fé sincera, confie na providência e veremos o que é possível fazer no setor de informações e do socorro fraterno. Examinaremos o assunto com atenção. Então, Alexandre, gentilmente, confortou ela, pediu que ela tivesse calma e que ela retornasse ao lar, e que tivesse fé e acreditasse que Deus iria ajudá-la da melhor maneira possível. Que ela não ficasse tão angustiada com aquilo, que ele iria ver. Posteriormente, ele iria investigar o que havia acontecido e aí participaria para ela. Mas a gente vê que André era sempre curioso, sempre querendo saber. E aí ele ficou ali meio que cismado. E Alexandre já conhecia a natureza de André. E aí ele fala para André: a sós comigo e sentindo talvez a minha necessidade de preparação e conhecimento, o orientador explicou. Nossos amigos encarnados muitas vezes acreditam que somos meros adivinhos. E pelo simples fato de nos conservarmos fora da carne, admitem que já sejamos senhores de sublimes dons divinatórios, esquecido de que o esforço próprio com o trabalho legítimo é uma lei para todos os planos evolutivos. Então, o que acontece? O que Alexandre está colocando aqui? Que nós, quando estamos na carne, nós achamos que os médios, os espíritos, têm o dom da adivinhação. A gente já comentou sobre isso em uma outra ocasião, um outro tema que nós estudamos aqui. Que não é permitido aos espíritos saberem de tudo. E eles não têm esse dom de saberem. Como Alexandre, a gente está vendo aqui, que Alexandre, até o momento, ele não sabia o que de fato havia acontecido com o esposo da prima de Etelvina, Raul. Ele não tinha conhecimento, até então, do que havia acontecido. E ele ia pesquisar, ele ia buscar, dentro dos seus meios, descobrir o que tinha acontecido. Mas o que acontece na maioria das vezes é que nós encarnados, nós achamos que os espíritos, eles têm o dom da adivinhação e nós sabemos que não é assim, Quantas vezes as pessoas procuram a casa espírita para saber de seus mortos, querendo saber onde anda, como está, mas não é assim, Se eles lá que têm a clarividência, que vê muito mais, enxerga muito mais do que nós aqui encarnados, eles não têm esse conhecimento. Imagine nós que estamos aqui ainda no corpo físico, E aí foi isso que Alexandre explicou para André Luiz, para tentar fazê-lo entender como a coisa acontece. No dia seguinte, Alexandre dispondo de tempo, ou André dispondo de tempo, Alexandre convidou-o para acompanhá-lo até a residência de Esther, que era a viúva. Tomaria o lar da interessada como ponto de partida para as averiguações que desejava levar a efeito. Então, ele convidou Alexandre para ir à casa de André para ver o ambiente, sondar, ver o que estava passando na mente de cada um, como era que o lar estava sendo, vamos dizer assim, assessorado, que espíritos estariam presentes ali ao lar. E aí ele
mais ou menos ter uma ideia do caminho a seguir. E aí Alexandre pergunta: como não seria mais prático evocar diretamente o esposo desencarnado por meio de nossos poderes mentais? Olha, Alexandre, isso que acontece muito conosco, né? A gente acha que a gente já tem aquele poder de resolver tudo, né? Mas não é bem assim. Raul poderia, desse modo, ser ouvido sem dificuldade, observando-se posteriormente o que se poderia fazer em favor da viúva. Então, André, né, ditando ali os passos que Alexandre deveria seguir, né? Pegar Raul, né, o espírito de Raul, e perguntar diretamente ao espírito dele o que foi que aconteceu, né? Se ele havia se suicidado, ou se ele havia sofrido algum, vamos dizer assim, sido morto por alguém, né? Como não desejava, nossa, como quem não desejava dilatar a conversação, Alexandre silenciou, pondo-nos ambos a caminho, compreendendo eu mais uma vez que, como na terra o serviço de colaboração fraternal no plano dos espíritos reclama esforço, tolerância e diligência. Então, lá como aqui, é necessário que haja toda uma investigação, né, que se veja todos os fatos, que foi que realmente aconteceu, para então chegar ao fim. Porque assim, a gente não vai atropelar, né, como diz assim, as leis naturais, né? Então, nesse caso também, havia assim, passos que teriam que ser realizados para se chegar ao final, né? Para se descobrir o que realmente havia acontecido. E aí, após eles chegarem ao lar, né, eles identificaram a presença de vários desencarnados infelizes, em virtude do baixo padrão vibratório que lhes caracterizavam as percepções. O quadro, porém, era doloroso de ver-se. A família construída de viúva, 3 filhos e um casal de velho, permanecia à mesa de refeição, num almoço muito simples. Entretanto, um fato até então inédito para mim, no caso para André, feriu-me as observações. 6 entidades envolvidas em círculos escuros acompanhavam-nos ao repasto, como se estivesse tomando alimento por absorção. Oh, meu Deus! Exclamei aturdido, dirigindo-me ao instrutor. Será crível desencarnado à mesa? Então, ele não tinha ainda presenciado isso, né? E ele ficou horrorizado ao ver aquele quadro, né? E aí, Alexandre... Deixa eu voltar aqui um pouquinho, viu, gente? Que não era isso ainda, não. E aí, Alexandre fala: meu amigo, os quadros de viciação mental, ignorância e sofrimento nos lares sem equilíbrio religioso são muito grandes. Onde não existe organização espiritual, não há defesas da paz de espírito. Isso é intuitivo para todos os que queiram, os que estimem o reto pensamento. Então, todo lar em que ele não está, vamos dizer assim, consagrado à misericórdia de Deus, né, à oração, a um recolhimento. Então, esses lares, eles são visitados por esses seres infelizes, né, por esses espíritos, né, que ainda têm quadro de viciação. E através daqueles membros daquela família, eles são atraídos. E eles ficam ali como se fizessem parte da família, né? Da família, no caso, ali eles de desencarnados. Eles estavam ali, ó, no círculo daquela família, né? Vivenciando ali toda a rotina daquele lar, né? Os alimentos, na hora da alimentação,
na hora do sono. E aí a gente vê o quão é importante para nós estarmos sempre em oração, fazermos o nosso evangelho no lar, para evitarmos de sermos, vamos dizer assim, termos essas companhias em nossas vidas. Aí ele coloca, né? Os que desencarnam em condições de excessivo apego aos... Já tem 25. Cadê? Aos que deixam na crosta, neles encontrando as mesmas algemas, quase sempre se mantêm ligados à casa, às situações domésticas e aos fluidos vitais da família. Aí André pergunta, mas chegam a se alimentar de fato, utilizando os mesmos acípites de outros tempos? Ele indagou, né? E Alexandre sorriu. Tanta admiração somente por vê-los tomando os alimentos pelas narinas? E nós outros? Desconhece você, porventura, que o próprio homem encarnado recebe mais de 70% da alimentação comum por meio dos princípios atmosféricos, captado pelos condutores respiratórios? Você não ignora também que as substâncias cozidas ao fogo sofrem profunda desintegração? Ora, os nossos irmãos viciados nas sensações fisiológicas encontram nos elementos desintegrados o mesmo sabor que experimentam quando em uso do envoltório carnal. Então, nós também, quando nós colocamos a comida no fogo, que ela começa a ferver, a gente fica sentindo, né, o cheiro da comida, a gente, como se a gente estivesse se alimentando daquele cheiro, a gente enche a boca de água, né? Então, no caso dos desencarnados, acontece a mesma coisa, né? Então, ele vai, através daquele aroma que é dissolvido, né? Como o nome, liberado pelos alimentos, eles vão, absorvendo aquele aroma e vão se alimentando, né? Daqueles alimentos que ali estão expostos. E aí André continua. Parece desagradável tomar refeição, obrigando-nos a companhias invisíveis de desconhecidos e mormente desconhecidos da espécie que temos sobre os olhos. Você, porém, não pode esquecer, falou Alexandre, que não se trata de gente anônima. Estamos vendo familiares diversos que os próprios encarnados retêm com as suas pesadas vibrações de apego doentio, como eu falei antes, né? Então, ali naquele lá atmosfera, né, a maneira de viver atrai esses irmãos, né? E aí ele continua. A mesa familiar é sempre um receptáculo de influenciações de natureza invisível. Valendo-se dela mediante o homem no bem e os trabalhadores espirituais nas vizinhanças do pensador virão partilhar-lhes o serviço no campo abençoado dos bons pensamentos. Conserve-se a família em plano superior, rendendo culto às experiências elevadas da vida, e os orientadores da iluminação espiritual aproximação, lançando no terreno da palestra construtiva as sementes das ideias novas que então se movimentam com a beleza sublime da espontaneidade. Entretanto, pelos mesmos dispositivos da lei de afinidade, a maledicência atrairá os caluniadores invisíveis e a ironia buscará, sem dúvida, as entidades galfeiras e sarcásticas que inspirarão o anedatório menos digno, deixando margem vastíssima à leviandade e à perturbação. É aquele que eu já falei antes, né? Então, se o lar, ele é um lar preocupado com a vivência com Deus, com Jesus, né? Se os frequentadores daquele lar são pessoas de pensamentos, né,
bons, que vibram para o bem, eles vão atrair ali, os mensageiros estarão ali, ó, assessorando aquela família. Mas se forem uma família desequilibrada, né, cheia de problemas, conflitos, outros, né, afastados de Deus, né, eles vão atrair para si aqueles irmãos, como eu já havia falado antes, ok? Então, nós vamos aqui mais um pouquinho adiante. Aí ele diz, aqui os tristes invertebrados atraem os familiares desencarnados de análoga condição. É o vampirismo recíproco, olha de novo, né? A gente vai entrar ali naquela questão do vampirismo, que nós, né, alimentamos aqueles nossos irmãos e eles, olha, nos vampiriza, né? Vai através das nossas ações, eles vão emanando aquelas energias. No caso ali, os alimentos, né? Pode ser de bebida, né? Álcool, de drogas e por aí vai. Então, eles vão ficar ali, ó, emantados naqueles seres, né? Buscando ali satisfazerem as suas necessidades, que agora, enquanto desencarnado, eles não podem. Então, eles vão através